E aí, minha gente, mais uma semana a gente junto, tudo bem com vocês? Responda aí no comentário que depois eu vou ver se está tudo bem mesmo com vocês. Estou feliz de a gente estar aqui e estar funcionando, porque vocês estão fazendo sua parte, nós estamos fazendo nossa parte e está funcionando essa parceria. O importante é a gente alcançar o objetivo, que você aprenda, beleza? Antes de tudo, eu quero falar um pouco sobre essa tiração de onda. Gente, eu estou ampliando para maior servir. Não estou engordando, entendeu? Então, quem está achando que eu estou engordando, não, eu só estou ampliando para melhor servir. Todos os melhores restaurantes fazem isso, as melhores escolas fazem isso. Então, o professor não vai ser contrário a isso, beleza? Brincadeiras à parte, pessoal, estou muito feliz com a interação de vocês. Eu espero do fundo do meu coração que a gente continue, porque está dando super certo. Nós estamos aqui do outro lado da tela, gravando por vocês. São agora, que a gente está gravando 9 e 6 da manhã, mas a gente acordou bem cedinho para que esteja tudo garantido para vocês, beleza? Então, como muitos já sabem, meu nome é José Alves Júnior, para quem quer falar comigo lá no Instagram. E qualquer dúvida pessoal pode falar comigo. Então, pessoal, na última aula a gente falou sobre o capítulo, deixa eu lembrar aqui, capítulo 4 de vocês, não foi? Então, eu acredito que a grande maioria fez as atividades. Se você não fez, faça, beleza? Qualquer dúvida, a gente está aqui. Qualquer dúvida, bota nos comentários, que eu vou passar uma vez por semana, olhando os comentários, para ver se está tudo ok com vocês, para ver como está, beleza? Essa aula de hoje é relativo à industrialização brasileira. Deixa eu ver aqui. Capítulo 5, claro, né? Se a última foi 4, agora é 5, né? Inteligência. Industrialização brasileira. Antes de tudo, a gente comentar o que está aqui no quadro, porque eu botei alguns tópicos, né? Eu quero perguntar a vocês se vocês têm ideia do que é indústria, tá? Indústria é uma atividade do setor secundário, tá? O setor secundário é o setor de transformação. Então, o setor secundário é formado tanto pela indústria são as fábricas, né? Tanto pela construção civil, né? Que é o pessoal que trabalha construindo moradias, construindo prédios, né? Fazendo modificações no espaço urbano. Então, o setor secundário da economia é formado por essas duas atividades. Vocês têm que lembrar que a indústria ela é a atividade que transforma a matéria-prima em um bem semi-acabado ou acabado. Então, tudo que a gente usa, basicamente, vai ser produzido pela indústria. Inclusive, alguns alimentos, né? Que, assim, na ideia, vários dos alimentos, eles são plantados, tirados da natureza, do setor primário da agricultura. Mas se a gente pensa em algum alimento que é processado, então ele passou pela indústria, é o que chamamos de agroindústria, certo? Pensa, o suco de caixinha da Del Valle, né? Eu estou jogando uma marca aqui, olha a propaganda, me paga aí, Coca-Cola. O suco de caixinha, ele é derivado de uma transformação da própria laranja, né, na fábrica, na indústria. Então, quer dizer, nós temos aí um processo de transformação da matéria-prima para o produto acabado ou semi-acabado. Professor, me dê um exemplo de produto semi-acabado. A indústria chamada de siderúrgica. Siderúrgica produz o aço através dos minerais metálicos. Esse aço ele não vai ser vendido para você de casa, não vai ser vendido para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô. Pelo contrário, ele vai ser vendido por quem trabalha com aço, para quem trabalha com aço, a outra indústria que trabalha com aço. Então, através dessa siderúrgica, eu vou poder produzir outro equipamento. Então,
a siderúrgica produz o aço que vende para outra fábrica que produz equipamentos hospitalares, por exemplo. Então, aí é um produto semi-acabado que vai para outra fábrica e se transforma em um produto acabado, beleza? A indústria tem 3 fases de desenvolvimento, né? Que é o artesanato, quando o trabalho é feito com as mãos, propriamente dito. Geralmente o trabalhador ele tem uma ideia, uma noção de como eu faço o produto por completo. Depois nós temos a manufatura, que é quando a indústria ela começa a utilizar equipamentos simples, algumas máquinas inclusive. E por fim, na fase de evolução da indústria, nós temos a maquinofatura, que é quando eu pego a produção e insiro máquinas propriamente dito. Inclusive, algumas fábricas elas vão substituir totalmente a mão de obra humana pela mão de obra da máquina. Beleza? Mão de obra é o quê? É o trabalho do homem pelo trabalho de uma máquina. Beleza? Outro ponto que a gente tem que, antes de começar a industrialização brasileira, é compreender que a indústria é dividida em 3 setores. Em 3 setores não, né? Em 3 partes. Então eu tenho a indústria de bens de capital, indústria de bens de produção e eu tenho a indústria de bens de consumo. Tá? Então, basicamente, a indústria de bens de capital ela vai fazer produto semi-acabado, como eu falei para vocês lá do aço. Tá? A indústria de bens de produção vai fazer máquinas para a própria indústria. E a indústria de bens de consumo é a indústria que ela faz o que o consumidor final vai consumir, vai comprar, o que a gente compra. Né? Então, celular, carro, roupa, isso daí é um produto que é acabado e é feito diretamente para o consumidor, beleza? Então, aprendendo essa base, é bem simples essa parte introdutória. A gente vai vir aqui para a industrialização brasileira, como foi o desenvolvimento dessa indústria, ok? Então, se está ok aí, curte nosso vídeo, tá, gente? A gente está muito youtuber agora, professor youtuber, né? Mas é isso. A gente tem que entender que nos primeiros 300 anos da história do Brasil, nós fomos colônia de Portugal. Então a gente atendia aos desejos que Portugal quisesse. Então nesses primeiros 300 anos, a gente basicamente foi uma economia agroexportadora. Ou seja, as atividades que existiam aqui no Brasil, as atividades econômicas, elas eram exatamente ligadas ao setor primário, ao setor da agricultura, ao setor da mineração, ao setor da pecuária. E geralmente o que era produzido no campo era feito para vender lá fora, vender na Europa. Tanto que se a gente lembrar dos ciclos econômicos do Brasil, nós vamos ter o quê? Pau-Brasil. Essa é a atividade do setor primário, que é o extrativismo. Eu estou retirando a árvore do pau-brasil da Mata Atlântica. Né? Depois nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do açúcar. Então, novamente, a atividade do setor primário. Então, nós temos aí a produção da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, que era exportado para a Europa. Era extremamente lucrativo para os europeus, né? Para Portugal, não para a gente. Depois nós temos a fase da mineração do ouro, né? Dos metais preciosos aqui, o ciclo da mineração. Então percebe que todos esses 3 exemplos que eu dei a vocês está ligado, está conectado à parte agrícola, está conectado à parte do setor primário, da economia primária. Então isso fez com que a gente se atrasasse em relação ao desenvolvimento industrial. Né? Inclusive nos 300 primeiros anos a gente era basicamente proibido de ter fábrica, de ter manufaturas aqui. Tá? Porque a gente tinha um chamado Pacto Colonial, onde a gente só podia comprar e vender de Portugal. Então, mesmo que eu quisesse ter relações comerciais diretamente com a Inglaterra, que foi a primeira nação a desenvolver a indústria, eu não podia, porque Portugal me proibia, gente. Né?
Portugal não deixava a gente comprar diretamente da Inglaterra. Portugal queria que a gente comprasse deles, porque, claro, ele ia comprar da Inglaterra, automaticamente ia aumentar o valor e ia vender para a gente. Aí é meio absurdo isso, né? Mas nesses primeiros 300 anos foi assim que aconteceu a economia do Brasil, tá? Nesses primeiros 300 anos também a gente tem um sistema agrícola que era definitivo, né, para a economia brasileira, chamado de plantation. Então vocês devem ter ouvido falar desse termo em história, mas geografia a gente vai utilizar bastante porque ele é um tipo de sistema agrícola. O plantation ele é baseado primeiramente na monocultura, tá? Produção de um único gênero. Segundo, essa produção ela é feita para ser vendida para fora, ou seja, ela é feita para exportar. Terceiro, nós vamos ter a mão de obra assalariada, a mão de obra escravista, né? A mão de obra escrava. Tá? Então, nessas bases, nós vamos ter o plantation dos primeiros 300 anos do Brasil. Pensa, a gente tem produção de cana-de-açúcar em grandes áreas, grandes extensões de terra, chamado de latifúndios. Quem trabalhava nos engenhos de açúcar? Os negros escravizados. Esse açúcar era consumido no Brasil? Não, ele era vendido para fora. Pronto, nós definimos aí o sistema plantation. Era assim que funcionava e até hoje continua funcionando o sistema plantation aqui no Brasil. A diferença, gente, é que hoje o plantation, que é o sistema agrícola, ele não vai utilizar a mão de obra escrava, né? Ele vai utilizar a mão de obra barata, até porque a escravidão, graças a Deus, é proibida, tá, gente? Então, quando o Brasil ele começa a ficar independente de Portugal, lá no século XIX, aí bora lembrar a história, a família real portuguesa vem para o Brasil, fugida das tropas de Napoleão, que ameaçou todo mundo na Europa que tivesse contato, que tivesse relação comercial com a Inglaterra. Napoleão disse assim: ei, boizinho, se você tiver relação comercial com a Inglaterra, eu vou te invadir. As tropas napoleônicas, elas são conhecidas por serem meio que invencíveis, né? Elas por muito tempo invadiram vários lugares e obtiveram sucesso. Então Portugal, percebendo aquela situação e percebendo que ela não podia deixar de ter relações com a Inglaterra, porque a Inglaterra era a principal financiadora de Portugal. Era aquela prima mais rica que lhe empresta dinheiro, entendeu? Então a Inglaterra estava sempre ali. Não tinha como Portugal deixar de ter relações com a Inglaterra. Então o que aconteceu? A família portuguesa decidiu fugir de Portugal e vir para o Brasil. Então o Brasil, nesse momento, eu acho que é 1808, acho não, é 1808, o Brasil ele deixa de ser a colônia e começa a ser a metrópole, enquanto Portugal se transforma em colônia, certo? Então, a partir de agora, todo o comando do reino português, né, ele saía daqui do Brasil. Aos poucos, o Brasil foi ganhando determinadas autonomias, determinadas modificações, né? Foram criadas nessa época o Banco do Brasil, foram criadas bibliotecas, universidades. Vê que mudança. Só que ao mesmo tempo o pessoal que ficou, porque quem veio para cá foram os ricos, os nobres, né? Mas o pessoal que ficou em Portugal ficou tudo na miséria lá, tudo preocupado porque as tropas napoleônicas, o que, gente? Elas não deixavam barato, né? Então o pessoal de lá, de Portugal, começou a pressionar para que a família portuguesa voltasse. Aí o que aconteceu? O rei, ele acaba voltando, mas ele deixa aqui o seu herdeiro, né? o Dom Pedro.
que é chamado de príncipe regente. Então, quer dizer, mesmo quando o rei ele volta para Portugal, o Brasil ele não volta ao que era antes, porque ele continua com o príncipe regente aqui, que é o Dom Pedro, tá? E isso vai fazendo com que o Brasil ele vai evoluindo. O pessoal continua irritado com a situação de Dom Pedro ainda está aqui, o príncipe regente ainda está aqui. Vê que problema. Eles continuam pressionando para Dom Pedro, toda a família real, voltar para Portugal. Aí Dom Pedro disse, não, eu vou ficar. Então, esse evento é chamado de Dia do Fico, né? Eu acho que é no início de janeiro, o Dia do Fico que a gente comemora. Então, percebe aí que aos poucos o Brasil está se tornando independente. Em 1822, né? Em 7 de setembro de 1822, a gente tem a independência do Brasil, né? A imagem do Ipiranga, Dom Pedro grita, independência, morre. Pronto. Então o Brasil, ele fica livre de Portugal, que bota entre aspas, porque Dom Pedro é um herdeiro, né? Querendo ou não, português. Mas fica livre de Portugal e a partir daí a gente realmente começa a investir mais no Brasil enquanto nação. Nesse mesmo período, o café começa a ser a base da economia. Novamente, pessoal, a gente está falando de uma atividade do setor primário, uma atividade agrícola. O café era feito para ser consumido aqui? Não, porque continuava prevalecendo o sistema agrícola chamado de plantation. Vê, o café era feito para exportar. Era feito por escravos, era feito em latifúndios, certo, gente? E era uma monocultura. Por quê? Nas fazendas de café só havia produção de café, basicamente. O que eles plantavam a mais era para o próprio consumo, não era para vender, não era para nutrir o mercado interno, era para o próprio consumo. Então, nesse momento, a gente passa a ter o café como a base da economia. Aí quem se destaca por ter um ambiente propício para a produção de café? A região sudeste, especificamente São Paulo, né? A cidade de São Paulo, ela se destaca. Posteriormente, o estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro vão se destacar na produção de café. Então, a gente está falando de um momento que o Brasil ele deixa de pegar o seu lucro e enviar para Portugal e começa a acumular o seu próprio lucro. Só que é desigual, né? Se São Paulo é o destaque da produção de café, o lucro fica muito concentrado na região sudeste. Logicamente, né, povo? Então, automaticamente a gente percebe que vai começar aí uma desigualdade entre as regiões, né? Isso daí só vai atenuar, né? Só vai potencializar essas desigualdades entre região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, norte, certo? Mas aí, devido ao café, existem diversas mudanças sociais e econômicas. Então, eu quero destacar isso daqui. A partir de 1850, a gente passa a ter algumas leis que são abolicionistas. O que é abolicionista? São leis que vão ajudar a libertar aos poucos os escravizados. Então, em 1850, influenciado pela pressão da Inglaterra, o que é que acontece? O Brasil deixa de traficar pessoas da África como escravos. Existe uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que é assinada em 1850 e automaticamente impede o fim do tráfico negreiro. Professor, como foi que isso aconteceu? Existe uma pressão da Inglaterra. Lembra que eu falei que lá no início, que a Inglaterra é o principal parceiro do Brasil, o principal parceiro de Portugal.
Nesse período, a Inglaterra continuou sendo principal parceira. Só que a Inglaterra, diferentemente do Brasil, já estava desenvolvendo a sua revolução industrial. Então, o Brasil devia bastante à Inglaterra, automaticamente a Inglaterra ficava: ei boizinho, você pode liberar esses escravos, porque se eu produzo muitos produtos, porque eu já faço isso na indústria, eu produzo em grande quantidade, eu já faço isso na indústria, eu quero que vocês comprem. Só que se vocês mantiverem a escravidão aí no Brasil, se vocês mantiverem essa escravidão, quem é que vai comprar os produtos? Então a Inglaterra começa a pressionar o Brasil, começa a pressionar o Brasil para que ele liberte os escravos. Aí o Brasil, os donos de escravos, os cafeicultores ficam assim: não, bora. Aí o governo brasileiro faz o quê? Então bora diminuindo aos poucos. Então acaba o tráfico negreiro. Então continua a escravidão, mas acaba o tráfico negreiro. Aí depois vem a lei do sexagenário, que é todo escravo acima de 60 anos estava livre. Quem é que depois dos 60 anos não tem casa, não tem moradia, não tem estudo, não tem dinheiro, vai conseguir realmente se livrar da escravidão? Muito difícil, né? Depois tem a lei do ventre livre, que a partir daquele momento todo filho de escravo, que nascesse a partir daquele momento estaria livre. Mas aí eu pergunto a vocês: como é que uma mulher vai ter um filho e automaticamente ele vai ser livre e ela não? Era muito coerente. Aí chega em 1888, nós temos aqui a chamada Lei Áurea, que é a lei que liberta os escravos, certo? No entanto, gente, desde 1850 a gente começa a ter uma diminuição drástica na mão de obra escrava, porque não havia mais entrada, tráfico de escravos, Então a gente começa a ver uma substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Começam a entrar no Brasil o que chamamos de imigrantes, Imigrantes é aquele que vem, que entra no país. Então, imigrantes europeus começam a entrar no país e automaticamente substituindo essa mão de obra escrava por essa mão de obra assalariada. Lembrando, porque São Paulo e o Sudeste eles são fundamentais para a produção do café? Porque nessa região existe o que a gente chama de solo de terra roxa. Então, botei solo, é solo mesmo, da terra roxa, que é um solo vulcânico extremamente rico em matéria orgânica e automaticamente extremamente fértil. Então é por isso que o café consegue desenvolver de maneira esplendorosa até nessa região, tá, gente? Então, a partir de agora, São Paulo ele é o centro econômico e financeiro do nosso país. Lá existia grande concentração de renda. A cidade de São Paulo começa a nutrir, a desenvolver atividades no setor terciário, que é o setor do comércio e dos serviços. Então a gente está falando de escola, a gente está falando de barbeiro, a gente está falando de diversos setores, de diversas atividades ligadas a esse setor terciário, tá? Então, além do comércio muito forte, começa também nesse período muito forte a Bolsa de Valores. A gente tem aí o início da conexão de empresas com bancos, tá? Então, às vezes, alguns bancos eram donos de algumas empresas, inclusive. Então, São Paulo ele começa a desenvolver atividades nesse setor terciário, além da atividade principal, que era o café. Beleza? Gente,
eu sei que estou falando muito, eu sei que a gente está correndo aqui, porque esse assunto ele é grande, e na verdade ele é detalhista, né? A gente precisa compreender a história, por isso que geografia e história estão assim, ó, ligadas. A gente precisa entender como é que está o parque industrial do Brasil hoje, aprendendo sobre história. Isso é fantástico, tá? Então é por isso que geografia é a melhor disciplina. É isso mesmo que vocês completaram, a melhor disciplina, beleza, gente? Então vamos lá. Os lucros do café eles estimularam a indústria. Veja que ponto. A partir do momento que os senhores, os barões do café, né, aquelas pessoas que tiveram muito dinheiro por causa da produção de café, eles começaram a ter uma vida mais urbana, porque se a gente pensa, São Paulo hoje é a cidade que é exatamente por causa do café. O café não é feito no campo? Mas começou uma tendência ao pessoal querer viver em cidades, porque muitos dos barões do café eram descendentes ou moravam na Europa, tá? E já viviam em cidades. Então o que acontecia? Eles tinham a produção de café no campo, mas eles viviam na cidade. Então nós temos aí um período em que os barões de café eles acumularam muito dinheiro, né? Aí a gente já tem a passagem do Brasil Império em 89, né, para o Brasil República, tá? 15 de novembro de 1889 nós temos a proclamação da República, né? Nós temos Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do Brasil, tá, gente? O nome é Deodoro da Fonseca. Marechal é um título, tá, da Força Armada. Então, esses núcleos acabaram estimulando a indústria. Por quê? Se eu moro na cidade, eu vou querer determinados bens, determinados materiais de maneira mais rápida, né? Por exemplo, a cidade está sempre em construção, ela está sempre em construção, em adaptação, em desconstrução, né? Então eu preciso ter atividades que produzissem equipamentos para obras. Isso que eu estou falando é equipamentos simples, tá, gente? Eu preciso de atividades que produzissem tijolo, cimento. Eu preciso de atividades que produzam roupa, porque eu não posso ficar esperando que as roupas venham de lá da Europa. Então, quer dizer, esse setor secundário, ele também começa a ser desenvolvido nesse momento, tá? Então, o Brasil começa a importar com I, tá, gente? Importar. Comprar de fora as máquinas velhas dos séculos passados. Por que máquina velha? Porque agora a Inglaterra, que foi a primeira nação a desenvolver a indústria, ela já estava melhorando suas fábricas. Então ela estava jogando as máquinas fora, jogando não, né? Vendendo. Então o Brasil estava comprando máquinas, só que é uma compensação muito injusta. Pensa, o Brasil vendia café para fora, mas importava máquinas. Vocês acham que quem tinha mais lucro? Quem vendia o café ou quem vendia a máquina? Claro, quem vendia mais máquinas, né? Mas ao mesmo tempo era necessário que o Brasil começasse a esse período de estímulo à indústria, certo? Então a gente tem aí o início da nossa primeira Revolução Industrial Brasileira. Então, como eu falei, nós temos aí o início, né, da primeira Revolução Industrial Brasileira, tá, gente? Então, a gente começa a ter uma ampliação desse número de fábricas. Não vou chamar fábricas, são pequenas manufaturas, né? Fábricas simples, como eu falei para vocês, produção de instrumentos para construção civil, fábrica de cimento, fábrica de roupa, fábrica de tijolo, né? Essas coisas
mais simples mesmo. E isso era financiado por banqueiros, era financiado por barões do café, agricultores, né? Então, quer dizer, a gente tem essa primeira parte da Revolução Industrial Brasileira. Eu estou falando de Revolução Industrial Brasileira. No entanto, se a gente pensar no mundo, o Brasil ele começa no que chamamos de industrialização tardia. Por quê? A gente começa muito tarde. Nossa industrialização é no final do século XIX, início do século XX. E, na verdade, a gente nem pode considerar que era industrializado mesmo no século XIX. A gente só tem uma industrialização propriamente dita no século XX. Tá? Então, o mundo já estava na segunda Revolução Industrial, enquanto o Brasil estava começando a ver. Então é por isso que a gente diz que a nossa primeira Revolução Industrial brasileira, o final do século XIX, início do século XX, mas a gente tem uma industrialização em relação ao mundo retardatária, ou uma industrialização atrasada. Tá, gente? Então, o que mais incentiva a industrialização brasileira, na verdade, são as crises. Esse ponto aqui que eu coloquei. Crises favoreceram a indústria. Tá, gente? Isso fez com que muita gente viesse de fora para o Brasil. Né? Viesse da Europa para o Brasil. Pensa, a Europa estava lá em 1914 a 1918 com a Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, os países tiveram suas economias desestabilizadas. No período de guerra, a produção industrial ela para. Então, o Brasil acabou recebendo muitos imigrantes nesse período, inclusive alguns donos de café, né, de cafezais, de fazendas de café, eles até incentivavam a imigração, porque, como a gente falou lá, a mão de obra escrava já não existia. A gente tem agora uma mão de obra assalariada, que tinha pouca, e eles estavam querendo investir no café para o interior. Só que quando muitos desses imigrantes vieram para o Brasil, eles perceberam que, olha, não é tão legal como a gente achava que era, tipo japoneses, italianos, alemães. Não é tão legal como a gente achava que era. Então, muitos deles que vieram trabalhar nas produções de café acabaram indo trabalhar nas fábricas. Então, isso estimulou ainda mais. Aí vem a Primeira Guerra Mundial. A Europa para, basicamente, de produzir alimentos, de produzir produtos industrializados, de produzir bens industrializados. E aí? O Brasil se vê obrigado a basicamente produzir. Então, as fábricas de roupa, elas são estimuladas, as fábricas desses utensílios são estimuladas. Então, a industrialização brasileira está acontecendo, de maneira ainda calma, mas acontecendo, estimulada por uma crise mundial, né? Estou botando entre aspas porque essa guerra mundial é dentro da Europa. Novamente, a gente aqui pensando com um olhar europeu, mas é assim que a história do mundo funciona, tá, gente? Então, a gente passa por um momento chamado de substituição de importação. Por quê? Como eu disse, como a Europa estava lá nas crises dela, a gente não tinha como recorrer a produtos manufaturados, produtos industrializados da Europa. Então, a gente tem que substituir a importação por produtos nacionais. Tá? Então, novamente, a fábrica, a industrialização sendo estimulada nesse período. Aí outra crise que aconteceu foi em 1929. A Bolsa de Valores de Nova York, que era a principal do mundo, a economia do mundo já estava inteiramente conectada, basicamente, ela entra em crise. Tá? Então, isso faz com que algumas bolsas de valores e alguns outros países que estavam interligados com
a Bolsa de Valores de Nova York, também entra em crise. Só que o Brasil dependia que esses países comprassem seu café. E aí o problema? Logo, se não compra o café, o Brasil também entra em crise. Então, em 1929, a gente tem uma queda, basicamente o fim. Não estou dizendo que a gente deixou de produzir café, mas a gente deixou de focar só no café. Então a gente tem em 1929 o fim desse grande ciclo, né, do café, entendeu? A gente passa a olhar para outros gêneros agrícolas, assim como a gente passa a olhar para o processo de industrialização, propriamente dito, beleza? A partir da década de 30 do século XX, ok? Então, ó, latifundiários com essa crise, latifundiários eram os donos, né, das produções de café, dos cafezais, eles automaticamente começam a investir na produção de outras mercadorias, como eu falei para vocês, nas mercadorias agrícolas e nas mercadorias industriais. Beleza, gente? Então, pessoal, a gente deu uma pausa aqui para poder escrever os próximos tópicos. Percebi agora que, devido ao tempo, a gente vai ter que dividir essa aula para um próximo encontro também. Além dessa de hoje, a gente vai ter uma aula de industrialização para a próxima semana também. Beleza? Fiquem tranquilos, porque esse ano a gente está super adiantado no nosso conteúdo. Eu estou muito satisfeito, tá? Novamente, qualquer dúvida aqui embaixo, você, por favor, coloque que eu vou comentar, certo? Então, a gente viu isso daqui, né? Então, o Brasil acaba concluindo realmente, propriamente dito, essa primeira fase de sua revolução industrial, tá? E a gente passa por um processo de transferência, né, da pessoa do campo para ir para a cidade. Esse movimento é chamado de êxodo rural, é a saída do campo para ir para as cidades. Isso começa a ser uma constante após 1930. Tá? Em 1950, a gente tem realmente a passagem, começa a passagem de maneira massiva de um país que era essencialmente agrário, que trabalhava através da agricultura, através da mineração, através da pecuária, para um país que começa a se tornar urbano, né, que vive em cidades e que trabalha em indústrias, tá, gente? Mas, iniciando essa segunda fase da Revolução Industrial Brasileira, a gente vai ter um destaque aí, um protagonismo de dois presidentes, que vão ser muito importantes. O primeiro dele é de Getúlio Vargas e depois de Juscelino Kubitschek, que é o JK, tá? A gente vai falar um pouquinho do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele fica no poder entre 1930 até 1945 e depois ele retoma o poder em 1950 a 1954. Então percebe que ele teve muito tempo, né? Inicialmente, Getúlio Vargas ele tinha problemas para investir propriamente dito na indústria. Por quê? Na Revolução Industrial Brasileira, a gente começou com máquinas muito antigas, né? A gente tinha fontes de energias que não eram tão desenvolvidas. Fontes de energia o quê? É onde a gente tira o funcionamento das máquinas, né? A gente tem energia elétrica que é produzida pela força das águas na hidrelétrica atualmente. Mas na época não tinha isso. Pelo contrário, né, gente? A gente não tinha descoberto nem o petróleo no Brasil, no início do governo de Getúlio Vargas. Então, quer dizer, ele tinha esse empecilho para desenvolver a indústria. No entanto, Getúlio ele acaba estimulando o desenvolvimento dessa indústria, ainda com esses problemas, ainda com essas faltas. Por exemplo, em 1941, Getúlio Vargas, mesmo
tendo pouca produção, fonte de energia, né? A gente tinha, por exemplo, no Brasil, o carvão, mas o carvão de baixo calor, né, de baixa qualidade, que lá na região sul, que não servia muito. Aí ele decidiu investir naquele tipo de indústria que é a indústria de capital, né, que a gente falou lá no início do vídeo, que é tipo indústria de transformação da matéria-prima para um produto semi-acabado. Lembra do que a gente falou? Então, em 1941, Getúlio Vargas ele inaugura a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, basicamente, foi Getúlio Vargas responsável pela primeira grande fábrica do Brasil, né? A primeira grande indústria do Brasil, que era a indústria de aço, que foi instalada onde? Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Professor, por que Volta Redonda e não em São Paulo? Ponto 1. Porque Volta Redonda ela fica exatamente no caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo. Lembre-se que nessa época a capital era o Rio de Janeiro, não era Brasília, tá, gente? Então ficava meio no caminho. Outro ponto positivo para Volta Redonda se instalar a CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, é porque ele estava próximo ao quadrilátero ferrífero lá em Minas Gerais, né? E isso era positivo porque você produz o aço através dos minérios de ferro, tá? Então isso tudo ajudou o Brasil a realmente consolidar essa segunda parte da Revolução Industrial, certo? E por fim, gente, em 1942 ele desenvolveu, também inaugurou a Companhia Vale do Rio Doce, né, que é responsável por exploração mineral. A Vale existe até hoje, com a diferença que aqui essas duas empresas eram do governo brasileiro e que hoje a Vale, como a gente chama, é uma empresa privada. Ela foi vendida na década de 90 para a iniciativa privada, o que é péssimo para a gente. Mas ao mesmo tempo foi um padrão que estava acontecendo mundialmente falando, que era a venda de empresas estatais. Empresas estatais é aquelas que o governo e o Estado ele é dono, entendeu? Então a Vale do Rio Doce ela foi vendida em 1990, mas quem inaugurou foi o presidente Getúlio Vargas, ok? Vocês têm que lembrar que a Vale do Rio Doce ela foi extremamente importante para a exploração mineral, né, para entender como era a disponibilidade de minérios do Brasil, né? Então a gente está falando aí do início de uma empresa, de uma companhia que até hoje é importante porque o Brasil ele é um país com grandes recursos minerais. A gente tem o minério de ferro, a gente tem o nióbio, a gente tem até a exploração de ouro hoje na região amazônica. A gente vai ter diversos tipos de minérios que vão ser importantes para a fábrica, para a indústria, para o nível nacional, né? Desculpe, galera, mas acontece. Então, gente, Getúlio Vargas ele realmente tem esse protagonismo no início dessa segunda Revolução Industrial do Brasil. Outra pessoa que tem muito destaque é Juscelino Kubitschek. Então eu vou apagar aqui para vocês terem uma ideia. Vê. JK, ele vai ser um presidente que vai atuar no Brasil a partir de, deixa eu ver a data aqui, que eu não tenho decorado não, a partir de 1955 até 1960, mais ou menos. Eu acabei não anotando. Então o JK ele tem o chamado Plano de Metas, que era basicamente desenvolver o Brasil
50 anos em 5. Ou seja, ele queria acelerar o desenvolvimento do Brasil, né? Como se o Brasil tivesse desenvolvido 50 anos, mas num período muito menor, né? Em 5 anos. Tanto que JK ele é extremamente importante para a industrialização brasileira, primeiro ponto, porque ele promove, através das atividades do governo, ele vai promover um incentivo à indústria, né? Então, se a gente pensa em rodovias, a gente pensa, tudo começa com JK, com Juscelino Kubitschek. Se a gente pensa nas primeiras fábricas de carro, né, indústria automobilística, a gente pensa em Juscelino Kubitschek. Se a gente pensa nas empresas, as primeiras empresas estrangeiras chegando no Brasil, a gente tem Juscelino Kubitschek. Então a gente está falando aí de multinacionais, transnacionais. Se a gente pensa em Brasília, você lembra que eu falei aqui com Getúlio Vargas? Eu até botei aqui GV, Getúlio Vargas. Lembra que quem era a capital aqui? O Rio de Janeiro. Só a partir de Juscelino Kubitschek é que ele constrói Brasília. Por quê? Qual é a intenção dele? Levar a capital lá para o centro-oeste. Porque automaticamente, levando a capital para o centro-oeste, ele faria com que o brasileiro, né, o Brasil, desenvolvesse mais essa região do interior. Tá? Então, Brasília, se você pegar o mapa do Brasil, ele é estrategicamente no meio do país. E isso faz com que, para chegar até Brasília, seja construído muitas rodovias. Tá? Então, automaticamente, eu preciso de carros, né, para rodar nessas rodovias. Eu preciso cada vez mais desenvolver o transporte. Então, ele incentiva que muitas multinacionais elas venham para o Brasil e automaticamente produzam mais carros, já que a gente começa a ter uma política rodoviarista. Isso é péssimo no sentido de o Brasil, como ele é um país de grandes extensões, a gente deveria investir no transporte através dos trilhos, né? Então trens, metrôs, porque aí seria mais lógico. No entanto, como ele queria atrair investimento estrangeiro, automaticamente ele incentiva as rodovias, incentiva a indústria automobilística a entrar no Brasil. Tá, gente? Temos que lembrar que nesse período também, JK, ele começa a desenvolver uma área industrial que é muito famosa no nosso país. São Paulo a gente já sabe que está bastante industrializado nesse momento, né? Mas aí, além de São Paulo, começa a haver um crescimento nas cidades vizinhas de São Paulo. Então a gente tem o chamado ABCD paulista, certo? Que são formados pelas cidades. Eu coloquei aqui uma filinha que eu não vou decorar todas. Santo André, então A de André. São Bernardo do Campo, B de Bernardo. São Caetano do Sul, Caetano, C. E Diadema. Então essas cidades que estão ao redor de São Paulo acabam sendo influenciadas por essa industrialização de São Paulo. Tá? Outro ponto que ele também desenvolve é a Baixada Santista. Então, tipo, em São Paulo, próximo a Santos, ele também desenvolve essa industrialização. Tá? A gente passa aqui a um processo de internacionalização do parque industrial brasileiro. Como eu falei, ele incentiva multinacionais, transnacionais a entrarem no Brasil e a gente acaba sendo um ponto crucial no desenvolvimento dessas empresas estrangeiras. Ok, galera? Na próxima aula a gente vai falar sobre o período da ditadura militar, né, em relação à indústria.
o período pós-ditadura até chegarmos aos dias de hoje, ok? Então, pessoal, eu peço que vocês estejam sempre atentos ao que a gente está falando, ao que a gente está pedindo, beleza? Eu estou falando um pouquinho mais baixo hoje, porque a gente está com alguns problemas técnicos, né? O som está saindo muito alto, então eu estou tentando me controlar aqui, por isso que eu estou mais sério. Mas, gente, lembre-se, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês acharem que não ficou bem explicado, por favor, comente comigo, que a gente retoma na próxima aula, beleza? Comente aí nos vídeos, que a gente retoma essa próxima aula. Antes da gente ir embora, eu queria deixar algumas questõezinhas para vocês, tá? Na verdade, eu vou ler, mas vai estar no vídeo, né? Vou mandar para a Jéssica o arquivo. Bora lá, primeira questão. O que é plantation? Então, a gente aprendeu, né? O que é plantation? Segunda questão. É correto afirmar que as crises favoreceram a industrialização do Brasil? Que crises foram essas? Então é a segunda questão, tá? Primeira, o que é plantation? Segunda, é correto afirmar que as crises favoreceram a industrialização do Brasil? Que crises foram essas? Terceiro, o que significa a substituição das importações? Né? Então eu quero que você fale isso na terceira questão. O que significa a substituição das importações? O Brasil tem uma industrialização clássica ou retardatária? Explique. Então essa é a quarta questão, tá? E a quinta questão, para a gente finalizar, inclusive o vídeo, vai ser: qual a contribuição de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek para a industrialização do Brasil? Galera, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que a gente esteja aqui sempre empolgado para dar essa aula e também para assistir, beleza? Qualquer coisa, galera, qualquer coisa, faz o sinal de fumaça que eu vou lá e lhe ajudo, ok? Até um beijo, até a próxima, até um beijo é ótimo, né? Até a próxima e um beijo a todos, beleza? Tchau, até mais.